Meu nome é Vicente e hoje estou com minhas colegas Helena Faiten e Laura Belé. Este podcast tem o propósito de trocas através de entrevistas feitas com pessoas de diferentes idades, culturas e origens. Neste quarto capítulo, o tema abordado será sobre a história do Querp de São Miguel. Sabemos que no dia 29 de setembro comemoramos o Querp e esta comemoração tem muita história a ser compartilhada. Nosso convidado de hoje é o Juarez Stein. Conte para nós um pouco sobre a história do Querp de São Miguel. Por que comemoramos o Querp e por que no dia 29 de setembro? Pois bem, primeiro uma saudação a todos vocês, tá? Uma alegria poder estar com vocês. O Querp, se vocês ouvirem alguém dizer assim, Querp, o P, tá? Ou Querb, não está errado, nenhum dos dois. As duas formas de pronunciar a palavra está errada. Por quê? No alemão, o B de bonito, a gente dá uma entonação forte. Então, a gente escreve Querb e pronuncia em alemão Querp. O Querp. E em brasileiro a gente diz Querb. Então, as duas formas estão bem. Bom, não só dois irmãos têm o seu Querb, o Querp. Tem muitas comunidades que têm esta festa. A origem desta festa provém do seguinte: cada comunidade dessas, pequenas e depois cresceram, se tornaram vilas e depois cidades, elas, num primeiro momento, elas foram lá e construíram uma igreja. E quando se colocava a pedra fundamental, o que é a pedra fundamental? A primeira pedra para a construção da igreja se chama pedra fundamental. Aquela data geralmente era anotada, para não ser esquecida. E todo ano se festejava essa data, a data de colocação da pedra fundamental da construção da nossa igreja. E em outras situações, o Querb, a origem do Querb é a seguinte: a inauguração da igreja. Então a igreja foi construída, está pronta e foi inaugurada, e aquela data é anotada. E nós vamos festejá-la todo ano, uma festa para reunir os fiéis dessa igreja, dessa comunidade religiosa. Nós vamos convidar as pessoas da vizinhança, inclusive às vezes para arrecadar alguns recursos para a igreja. Mas o Querp de Dois Irmãos, ele tem uma origem diferente, muito peculiar. Veja o que aconteceu. Quando vieram os primeiros imigrantes, os primeiros vieram a partir de 1824, aqui para São Leopoldo, e aos poucos foram ocupando essa região, tá? Mas teve um grupo, uma leva, que embarcou em 1827, então 24, 25, 26, 27, 3 anos depois, lá na Europa. E esse grupo, no Canal da Mancha, já navegando num navio que na época não tinha motor, era a vela era conduzido pelo vento, no Canal da Mancha enfrentou um temporal, uma tempestade, algo muito sério, e conta a história que naquele naufrágio morreram 20 marinheiros, 20 colonos e 2 marinheiros. Foi algo muito sério. E esse navio, ele foi socorrido e foi levado para o sul da Inglaterra, onde eles ficaram um ano inteiro esperando uma ajuda para virem para o Brasil. Esse grupo, essa leva, essas 340, 350 pessoas ficaram esperando para que os governos fizessem algo para levá-los, para conduzi-los até o Brasil. E isso finalmente aconteceu. Houve um entendimento entre os ingleses e os brasileiros, e um barco foi contratado, um outro veleiro, para trazê-los até o Brasil. E a viagem foi assim:
Depois que se conseguiu o navio, eles trouxeram esses alemães até o Rio de Janeiro, depois do Rio de Janeiro num outro barco, sempre a vela, não tinha motor ainda, né? Até Rio Grande, de Rio Grande para Porto Alegre, de Porto Alegre para São Leopoldo, e de São Leopoldo eles foram conduzidos para os lotes aqui. Mas aí vem a história do Kerp de Dois Irmãos. Em algum momento, talvez naquele momento de desespero, quando o navio estava em dificuldades, enfrentando ondas e a tempestade, eles fizeram uma promessa de que o dia que eles pisassem em terra firme, esse dia seria guardado, seria registrado, seria anotado, o santo do dia seria festejado sempre, toda a vida, e uma igreja seria construída com o nome desse santo. E o que aconteceu? E eu não estive lá, nenhum de nós esteve lá para dizer em que momento eles fizeram a promessa. Se ela foi feita no barco, se ela foi feita no Rio de Janeiro, se ela foi feita em Porto Alegre, se foi feita em São Leopoldo, se foi feita quando chegaram em terra aqui nos lotes. Mas em algum momento eles prometeram, e isto é verdadeiro, e eles cumpriram. E era dia de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. E esse dia, nós temos os registros, dão conta de que esse dia está sendo lembrado, celebrado, festejado há muitos e muitos anos, e isso virou o nosso Kerp de São Miguel. Quais são as tradições desse dia? Como as pessoas comemoram este dia? Muito bem. Isso tem mudado. Com o passar dos anos, isso tem mudado. Mas se nós voltarmos, vamos voltar 50, 60 anos, tá? Nós estamos em 2023. Vamos para 1950, ninguém de vocês era nascido. Tá? E como é que era 1950, 1960, como era festejado o Kerp de São Miguel? Em primeiro lugar, todos iam aos cultos e às missas. As famílias procuravam, as famílias não faltavam nesse momento, no dia 29 de setembro, 29 é o Kerp, é dia de São Miguel, eles iam nos cultos e iam nas missas para agradecer. E as igrejas lotavam, elas lotam hoje ainda, as 3 igrejas lotam hoje ainda, no dia 29. Depois, quando terminavam os cultos e as missas, o público se dirigia pela São Miguel, que é a nossa rua principal, com uma bandinha na frente, até a Santa Cecília. A Santa Cecília, da forma como ela está ali hoje, ela já existe desde 1929, então há muitos anos. Então esse público se dirigia para a igreja para Santa Cecília, e lá faziam um baile rápido. E depois do baile, eles iam para as casas, para a família, para a sua casa. E lá tinha sempre um almoço especial. Um almoço especial onde as famílias convidavam parentes para virem no Kerp. Muitos parentes vinham até sem serem convidados, faziam questão de vir na festa. E nesse dia, então, era oferecido um almoço maravilhoso. Só que o Kerp, naquela época, depois desse almoço, o Kerp tinha bailes. Eram 3 dias de festa. 3 dias de festa. Festa na Sociedade de Ciradores, festa na Sociedade de Santa Cecília, festa naquele Salão Sander, onde hoje tem uma pizzaria. Bem no centro, lá tem um prédio em Enxaimel, recuperado, novo. Então, nessas 3 casas, tínhamos bailes. E eram 3 dias de festa. Os horários dos bailes eram diferentes daquela época. Então vamos de novo. Dia 29 de setembro, Kerp São Miguel, que é o arcanjo, que é o padroeiro do município. Primeiro vocês vão no culto, vão nas missas, depois nós vamos para casa, vamos receber convidados, já recebemos convidados, uns vieram a cavalo, outros a charrete, outros de caminhão, enfim, uns vão dormir lá em casa, outros vão dormir na vizinhança. Em alguns casos, lá no passado, se preparava até pasto para os cavalos que vinham
fazer a visita para participar do Kerb. Então, depois do almoço, um pouco mais adiante, íamos para os bailes, 2, 3 dias. Era assim, maravilhoso. E todos usavam para ir nesses bailes, para ir nessa festa, a melhor roupa que tinham. Geralmente se providenciava uma roupa nova para ir nesses bailes de Kerb. Era um momento muito especial. Tá? E de uns anos para cá mudou um pouco. Estas festas que hoje acontecem nas ruas, não aconteciam naquela época. Hoje o Kerb é festejado até na escola de vocês, certo? É na escola, nas escolas, nas sociedades, nos bancos, em casas comerciais e especialmente na rua. De quando vem essa tradição? Dos anos 80, dos anos 90. Aí se reduziu um pouco as festas nas casas, nas famílias, enfraqueceram um pouquinho. E a festa passou a acontecer nas ruas. E hoje vocês têm ideia do que vai vir de gente para festejar agora sábado e domingo? Milhares de pessoas vão comparecer para festejar. Isso não era assim algumas décadas atrás. Isso é o que mudou. Mas é basicamente isso que acontece no Kerb de São Miguel. Você teria alguma história emocionante sobre o Kerb para nos contar? Uma história emocionante minha, tá? Participei de muitos. A gente ficou à frente na prefeitura municipal durante 8 anos com o prefeito, então participei desses 8 anos intensamente, na condição de vice-prefeito, enfim, muitos e muitos anos eu tenho participado do Kerb. Mas tem um momento durante o Kerb São Miguel que é muito especial. E sempre que é possível eu participo desse momento na igreja. E tem um momento também do dia 29, em que as igrejas, como eu disse, lotam. E acontece ao final da missa, todos aqueles que estão presentes cantam uma música muito, muito bonita, de louvor a Deus. De louvor a Deus. Todos cantam. Quem não sabe, eles distribuem por escrito para que todos participem. E todo aquele público que está lá dentro no templo canta aquela música de louvor a Deus. E lá fora os sinos batendo. É um momento muito especial, porque eu acho que nós temos muito que agradecer. A gente tem que começar agradecendo pelo que nós temos e pelo que nós somos. E se nós estamos festejando o Kerb São Miguel, a origem dele nos dá conta de que, se esses nossos antepassados não tivessem vindo lá de fora, nós não estaríamos aqui. Aqui tudo seria diferente, né? Na época o governo brasileiro era império ainda. Ele queria povoar esta região. Essa região tinha muito poucas pessoas morando aqui. E aí o governo brasileiro, o império, Dom Pedro I fez um convite a estrangeiros, a europeus, para virem aqui morar nessa nossa região. Todas essas, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Lomba Grande, Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, Ibuti, Estância Velha, Nova Petrópolis, tudo isso, para virem morar nessa região. E ganharam terras, inclusive, de saída, para virem aqui, para ocuparem essa região, para produzirem nessa região e para se multiplicar aqui, para ter filhos e para que essa região se desenvolvesse, tá? Então foi um convite feito, um convite aceito, e se isso não tivesse acontecido, nós sinceramente não estaríamos aqui. Outros povos teriam vindo um dia ocupar essa região, seria tudo diferente. Então a gente tem que pensar nisso e agradecer. Nós temos muito que agradecer. E pela própria existência nossa, né? Nós estamos aqui vivendo no nosso planeta Terra. Quem gosta de olhar para o céu de noite? Alguém de vocês olha para o céu de noite? Eu olho. E olha com uma noite limpa, cheia de estrelas,
cheia de planetas e estrelas, tudo muito grande, tudo muito longe. E nós aqui no nosso pequeno planeta Terra, que nós é o nosso único lar, nós não temos outro lugar para viver, é aqui, é aqui. Por isso que a gente no dia a dia tem que cuidar do meio ambiente, cuidar da água, sem água nós não sobrevivemos, cuidar do ar, não poluir o ar, nós precisamos do ar, precisamos das florestas, né? Viver uma convivência amigável entre os povos, porque esse é o lugar onde nós habitamos, não temos outro lugar para viver. Então isso tudo nós temos que agradecer, e é isso que nós vamos fazer amanhã de manhã, quando vocês estiverem também na igreja. Agradecer, todos que estarão lá vão agradecer pelo que temos, pelo que somos, pelo que aconteceu no passado, pelo que está acontecendo hoje, por tudo mais. E aí vem esse canto, e esse canto para mim, quando todo mundo canta na igreja, é um negócio maravilhoso, os sinos tocando. Esse é um momento que eu considero muito especial, de louvor ao Criador, tá? Então esse para mim é um dos momentos mais maravilhosos do CAP. Queremos agradecer ao Juarez Stein pela participação em nosso podcast, compartilhando conosco seus conhecimentos referentes ao CAP, que comemoramos no município de Dois Irmãos. E ao pessoal que nos escuta, o nosso obrigada por ouvir, e esperarmos vocês em nosso próximo capítulo. Eu quero dizer que foi uma alegria, uma satisfação muito grande poder participar desse momento com vocês, e eu desejo muito sucesso a vocês todos, tá? Obrigado.